Nos últimos meses, muita coisa mudou. Tivemos que deixar nosso ambiente de trabalho e recriá-lo dentro de nossas casas. No quarto, na sala, cozinha, sacada. Em lugares diversos que representam um pouquinho de cada um de nós. Apesar de estarmos distantes fisicamente uns dos outros, nunca foi tão importante falar sobre pessoas. Gente, humanização e a diversidade que vem. Não só das palavras, mas também de tudo que nos compõe. Afinal, somos plurais. E singulares ao mesmo tempo. Está na hora de revolucionar, de inovar. Cada um merece ser protagonista da sua própria história. Não importa a sua raça, gênero, orientação sexual. Não importa o seu conceito de família, ou se ela é composta por um, dois ou mais. A diversidade precisa estar em todos os lugares. Diversidade é inovação. Diversidade é humanidade. Diversidade é respeito. A igualdade nos faz monótonos, enquanto a diversidade nos agrega. Aprendizado e evolução. A revolução é digital. Social. Minha. Sua. Nossa. Olá pessoal, uma boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa live. Estamos muito felizes de compartilhar esse momento com vocês. Me chamo Douglas, eu estou representando a Share RH nesse momento importante de troca aqui com o pessoal do CID, com o Rogério e com o Gustavo. Obrigado, Rogério, obrigado, Gustavo, também por esse momento. Obrigado a todas as pessoas que nos ouvem. A gente está aqui para compartilhar com vocês um pouco fruto dessa parceria que a Share RH e o CID têm tido nesses últimos meses, como que é trabalhar no CID, quem é o CID, a gente vai trazer um panorama para vocês das posições abertas, da história do CID, também dos movimentos de mercado que esse grande parceiro tem tido, então estamos muito felizes em compartilhar esse conteúdo com vocês. Adianto para todos os participantes que quem tiver dúvidas, fiquem à vontade para submeter através da plataforma. A gente vai recebendo as dúvidas de vocês e vai direcionando para o Rogério e para o Gustavo. E ao final também, eu vou reforçar mais uma vez no finalzinho, mas no final a gente vai enviar para vocês um NPS. Então a gente pede também a dedicação de 2 minutinhos para que vocês respondam essa pesquisa, que para a gente é super importante. Sem mais delongas, quero passar a palavra aqui para o Gustavo. Gustavo, obrigado por compartilhar esse momento com a gente, assim como o Rogério. Fiquem à vontade. Acho que está no mudo. Obrigado, Douglas. Obrigado, Share, pela parceria. Obrigado, Rogério, também por estar aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. E vamos bater um pouco de papo, aproveitar para apresentar o CID para vocês e contar dessa nossa chegada a Recife. Beleza, boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui e a gente espera conseguir, ao longo dessa hora, explicar um pouco o que a gente faz, o que tem legal acontecendo dentro do CID e realmente abrir para perguntas aí, curiosidades e onde que vocês queiram perguntar para a gente. Obrigado pela chance de estar explicando como é que o CID funciona e nossas vagas. Legal. Perfeito. Pessoal, a gente vai começar então falando um pouco da estrutura do CID, da história do Instituto. O Gustavo vai compartilhar com a gente uma apresentação. Depois a gente quer ouvir também da trajetória do Gustavo e do Rogério. Por último, a gente fala das posições em aberto, como é que é trabalhar no CID. Então, Gustavo, por favor, apresenta um pouco, conta para a gente um pouco do CID, do momento atual de vocês aí também. Não, bacana. A gente preparou uma apresentação, não quero ficar em cima de apresentação também, deixar isso aqui mais quadrado, mas isso aqui ajuda a ilustrar um pouco quem somos nós, né? Então, quando a gente fala de CID, a gente está falando de um instituto de quase 20 anos de história. A gente brinca que a gente se especializou em solucionar problemas, né? E o que a gente faz acaba impactando a vida de milhões de pessoas e empresas no nosso dia a dia. A gente acredita piamente que inovar o presente é transformar o futuro. E nada disso acontece sem o principal combustível que tem aqui dentro, que são nossos colaboradores. E os nossos colaboradores aqui, como são diferenciados, não são chamados de colaboradores, não são apenas colaboradores, eles fazem parte dessa família, desse universo nosso que a gente chama com tanto carinho de CIDers. E, para quem ainda não conhece, né, para quem ainda não havia ouvido falar, pode ser novo essa palavra, esse nome CID, mas é uma palavra que, como eu disse, tem quase 20 anos de história. Hoje nós estamos com 2 unidades, são mais de 500 colaboradores e mais de 1.000 projetos que a gente já tornou realidade.
E a grande novidade, quando a gente fala em unidade, é essa somatória que veio de Recife no Porto Digital. Então a gente começa aqui em Campinas, em 2004, e no meio do ano passado a gente inaugura uma nova unidade no coração do Porto Digital, ali no centrinho, na parte mais cobiçada da cidade, quando a gente fala de tecnologia, e desde então a gente está operando tanto projetos comerciais, como as leis de incentivos e programas de fomento em ambas unidades. E falar de CID é falar... Oi. Nosso escritório de Recife tem a melhor vista do bairro do Recife, tá? Então, confesso que eu morro de inveja e peço para o Rogério uma mesinha para quando essa pandemia acabar e eu conseguir visitá-los. Tá combinado, cara. Depois eu mostro a minha foto. Fala aí, cara. Desculpa atrapalhar. Não, e falando de história, né? A história do CID se une com a história de tecnologia no Brasil. Então, desde 2004, quando o Instituto foi criado, a gente desenvolve soluções. E toda a tecnologia que surge, vocês estão ouvindo falar nesse momento, já esteve aqui muito antes. Então, a gente tem segurança cibernética sendo trabalhada num time de mais de 50 pessoas aqui dentro desde 2010. A computação na nuvem chegou no CID muito antes da Netflix chegar como modelo de negócio de streaming. Pagamentos digitais está conosco desde 2015, quando o primeiro meio de pagamento digital chegou ao Brasil. Inteligência artificial, que provavelmente a buzzword é o maior tema desse último ano, a gente trabalha com ela desde 2016. Por isso a gente não tem nenhuma vergonha de falar que a gente tem 3 grandes pilares e referências tecnológicas que a gente oferece para os nossos parceiros e clientes, que é a inteligência artificial, a nuvem e a segurança. Até porque a gente acredita que a tecnologia não é o fim, ela é o meio que a gente tem para transformar problemas em soluções. E para onde? O CID surgiu, como eu disse, ali em 2004, falando no setor de TI, telecom, de onde a gente veio, e desde então a gente tem diversificado para uma série de setores de atuações. Então hoje a gente faz parte do setor de energia e do setor de óleo e gás. E por que não outros? Isso não quer dizer que os outros setores não existam. Na verdade, quando você olha para a quantidade de clientes e parceiros que a gente tem aqui com a gente tem parceiros do setor de segurança, como é a Autodefesa Brasil, a gente tem a Libs, que é uma farmacêutica, a gente tem a Via Varejo, que, como o próprio nome diz, é de varejo. Então, a gente tem atendido clientes de nível nacional e internacional há quase 20 anos. Isso é muito importante para a gente. E com isso a gente termina um pouco dessa apresentação um pouco mais sóbria de quem é o CID, a gente entra num bate-papo. Então, volto a palavra aqui para o Douglas, para a gente começar essa conversa num tom mais leve também. Legal, Gustavo. Obrigado pela apresentação, bem esclarecedora. Acho que uma boa introdução para quem está ouvindo entender um pouco melhor do CID. Lógico que fica o convite para quem quiser saber mais, né, de entrar nas redes sociais, lá na página do CID, no LinkedIn, Facebook, né? Segue ali a hashtag do CID, ali, o @segue o CID, para ter mais informações. Tem muita coisa bacana na internet, né, no site e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho das posições de vagas. Lá também você vai poder encontrar mais informações sobre isso, mas obrigado pela apresentação, foi uma boa introdução, e eu acho que tão legal quanto entender quem é o CID, eu acho que é legal entender quem são vocês, né? Gustavo, Rogério, entender a trajetória de vocês aí dentro do CID, e é muito bacana ouvir, de novo, de pessoas que estão dentro da empresa, como que é trabalhar aí. Esse é meu convite para a gente começar esse bate-papo, é isso, né, Gustavo, né, depois Rogério, se você pode contar para a gente como que foi essa sua trajetória, como tem sido essa trajetória, né, como que é trabalhar aí no CID. Cara, minha história de vida praticamente se mescla com a história do CID. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 33 anos de idade e 11 anos de instituto. 1/3 da minha vida eu passei ali dentro, 1/3 da minha vida eu vivi ali. E jamais teria vivido isso se não tivesse sido bom. Na verdade, o CID me deu uma oportunidade de carreira que pouquíssimas empresas e lugares no Brasil e no mundo poderiam ter me dado. Então, eu entrei ali como estagiário, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, fora outros estágios. Tive a chance de crescer. Hoje eu tenho o orgulho de ser um dos responsáveis pelo time de marketing de comunicação da empresa. Então, é muito importante isso para mim. O clima, as oportunidades que o CID me ofereceu são coisas que vocês não vão encontrar em outros lugares.
Isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho. A gente tem muita gente com tempo de casa, porque quem entra ali dificilmente quer sair. E, Roger, passo a palavra para você, até porque, até terminando, a minha história e a do Roger também se entrelaçam em vários momentos. Então, apesar de hoje fazer parte da equipe de comunicação e marketing, eu tive a oportunidade de ter o Roger como meu gestor há aproximadamente 6 anos atrás, quando eu estava numa outra equipe. Isso foi muito importante para o meu crescimento profissional. Legal, cara. Valeu aí por fazer a média com o ex-chefe, né? É importante, né? Fica aí a dica, viu, galera? Mas, assim, posso dizer que eu trabalhei já em diversas áreas dentro do CID, então a gente tem essa preocupação em realmente que a pessoa, claro que na medida do possível, possa estar experimentando diversas oportunidades, trabalhando em diversos projetos e desenvolvendo várias tecnologias. Eu comecei na parte de gerência de projeto, desenvolvi, vou arriscar aí uma penca de projetos, né, falando aí em bom pernambucanês, então, sei lá, mais de 100, 200, e projetos que vão desde pequenos widgets até projetos globais. Então, para quem é um pouco mais da área de celulares, a gente teve um projeto que foi anunciado no Mobile World Congress, lá na Espanha, a gente estava lá na fita. Então, foi muito legal isso, e eu também tive essa oportunidade de estar lá, numa determinada época. Depois eu passei pela parte de inovação, planejamento estratégico, aí um belo dia chegaram para mim e falaram, Rogério, vai para Recife, que agora a gente está nesse processo de crescimento e monta essa unidade. Nós estamos já no Porto Digital desde a metade do ano passado, estamos nesse processo de crescimento, onde a gente está procurando gente que tenha vontade de aprender, que queira se desenvolver e fazer coisa que vai para o ar. Eu acho que é do tipo, quem gosta de trabalhar com software, cara, de vez em quando o projeto cancela, a coisa vai para frente, vai para trás, mas assim, a gente tem uma preocupação muito grande que aquilo que a gente está desenvolvendo, a gente coloque no ar, e o impacto que a gente tem em alguns projetos que estamos desenvolvendo aqui são literalmente projetos globais. Então, você vai ter a chance de não ter tanta chance assim de negociar o prazo, porque, enfim, são coisas que acontecem que estão fora da cadeia. Por outro lado, a gente também tem alguns projetos que têm uma pegada mais de inovação, com prazo mais flexível, escopo mais flexível, e por aí vai. Então, assim, Douglas, eu não sei se eu consegui explicar mais ou menos, mas o que eu posso assegurar é que quem procura emoção e oportunidade de desenvolvimento, eu tenho a convicção de que no CID, tanto em Campinas quanto em Recife, é um dos melhores lugares para estar hoje dentro do Brasil. Legal, perfeito. Acho que o momento que o CID está vivendo também atesta muito a esse perfil da empresa, um momento de crescimento, né, de consolidação. Isso acho que também é um ponto que eu gostaria de ouvir de vocês, né, e acho que provavelmente o público também deve estar interessado em saber, que é como está esse momento de crescimento do CID. Vocês vêm de um ano de 2020, onde vocês vinham crescendo já, ainda que em meio à pandemia, né, com todos os desafios de pandemia e tudo mais. A gente sabe que tecnologia burlou bem esse movimento, né, de esfriar, digamos, o crescimento. Como que tem sido o ano de 2020 para vocês? Como que vocês veem agora 2021? Quais perspectivas de crescimento? Quantas vagas vocês têm hoje em aberto para a gente também ter, né, um indicador aí, né, palpável de como que está esse crescimento? Quer pegar essa, Roger? Eu posso falar que a gente está em crescimento. Desculpa, gente, meu cachorro está latindo aqui. A gente está crescendo de maneira consistente. A gente teve um crescimento grande durante o ano de 2020. A gente atingiu 500 pessoas. E continuamos nesse processo também trabalhando em diversas áreas. Então, não é um projeto que está crescendo. Se eu tivesse que colocar uma mensagem aqui, é que o CID está crescendo de maneira interdisciplinar. Então, na hora depois que a gente passar para vocês as vagas, vocês vão ver que as vagas que a gente está desenvolvendo, elas tocam diversas áreas. Então, não é só, vamos dizer assim, as áreas mais diretamente associadas à tecnologia. Então, tem programador, tem dev, tem IA, mas, assim, também tem diversos outros aspectos que a gente está levando em conta, não é um crescimento pontual. Realmente, a organização, ela está crescendo como um todo. Não sei se eu consegui responder, Douglas. Isso. O Roger tocou na questão de sustentabilidade, que para a gente é muito importante ser um instituto muito sólido.
A gente está falando de um instituto que terminou 2019 com quase 300 CIDIERs e a gente acabou de ultrapassar a meta e o número de 500 colaboradores no meio de fevereiro. Isso é muito importante. Isso também vem muito amparado, né, com a nossa chegada a Recife. Ao mesmo tempo que a gente tem passado por enormes mudanças, até na unidade de Campinas, para, quando essa pandemia acabar, conseguir receber essas pessoas. Porque a gente chegou num momento que a gente não tinha mais mesa para receber a quantidade de pessoas que a gente precisava. Então a gente passou por uma reforma quase que completa durante 2019, nós reformamos um prédio de 4 andares inteiro, e 2020, durante a pandemia, a gente adquiriu mais um pedaço de um outro prédio e reformamos um outro pedaço que nós já tínhamos para conseguir receber todo mundo. Isso faz parte muito do nosso employer brand. Então, quando a gente está falando de CID, a gente está falando de um local que é reconhecido pelo selo Great Place to Work. Então, sem querer aqui apontar dedos e criticar concorrentes ou até parceiros, mas a gente está falando de um instituto que tem essa homologação como um grande local para se trabalhar. A gente não está falando de uma fábrica de software da esquina, a gente está falando de um instituto que emprega com CLT, que tem uma preocupação enorme com o bem-estar dos seus colaboradores. Legal, Gustavo. Exatamente, eu ia te comentar também sobre isso, que eu estava vendo na apresentação, o selinho lá no canto do Great Place to Work, né? E isso, com certeza, é um selo de atestado da competência e da envergadura que o CID tem, né? Aqui em Campinas, certamente, o CID ele já carrega um conhecimento, uma abrangência de mercado maior. Acho que em Recife vocês começam a conquistar espaço, né? Porque faz quanto tempo que vocês migraram, fizeram essa abertura, digamos, para Recife? O processo ele começou no início do ano passado, bem na época da pandemia, e em setembro a gente já estava instalado, com gente trabalhando, meio que até para mostrar um pouco da vontade da gente, realmente da nossa resolução em fazer as coisas acontecer. E já temos alguns projetos rodando desde o final do ano passado, para diversos clientes. Então, projeto de transformação digital, projeto de inteligência artificial, projetos para multinacionais, já tem tudo isso. Então, legal. É uma questão aí da gente estar consolidando e crescendo. Legal, perfeito. Então, é recente, né? Relativamente recente esse movimento para Recife, e acho que se consolidando aí no mercado também agora. Né? O movimento é recente, mas os projetos eles já são bem estruturados. Então, Recife vem para dar continuidade e complementar todo o trabalho que o pessoal de Campinas já está fazendo. Então, a gente considera realmente uma empresa só, trabalhando sempre de maneira super colaborativa, e Recife existe meio que é uma questão geográfica, né? Porque nossas plataformas de desenvolvimento, realmente elas não fazem distinção. A gente trabalha bem, com a sinergia bem alta. Legal. E a gente está falando provavelmente hoje, em termos de concentração, o maior polo de tecnologia do Brasil, sim, que compete com o polo de tecnologia aqui de Campinas. E o que o Roger falou é um ponto muito importante para a gente, né? Essa parceria que a gente tem com a região. Isso aqui não é uma tomada hostil, não é uma chegada galopante. Na verdade, isso foi muito bem pensado, é um planejamento de muito longo prazo que a gente tem para a região. A gente realmente quer contribuir. Ao longo dos anos, com instituições de Recife, foram mais de 100 projetos de pesquisa e desenvolvimento que a gente teve ali. A gente tem parceria com outros institutos e com empresas da região. Então, é um orgulho nosso muito grande estar levando essa unidade para lá, e uma unidade que a gente pode falar muito de inteligência artificial, né? Legal. Essa é uma pergunta que eu tenho da minha parte. Os projetos que vocês trabalham em Recife e em Campinas, são os mesmos projetos ou tem uma divisão? Né? O pessoal de Recife trabalha alguns projetos, Campinas trabalha outros? Essa é uma boa pergunta e ela não tem uma resposta pronta, né? Então, vai variar de caso a caso. Na hora que a gente precisa de determinados perfis, habilidades, a gente se complementa. Então, tem projeto que ele é tocado de maneira isolada, porque, enfim, não é necessário, porque é um projeto que ele é menor, mas os projetos que eles têm mais escala, a gente trabalha como uma equipe só. Então, obviamente, você vai dividir um módulo
fica com um determinado grupo de desenvolvimento, um módulo vai ficar com outro determinado grupo, mas não há um muro, não há uma cisão entre as unidades. É uma questão realmente da gente estar dividindo o projeto de maneira que ele saia da melhor maneira, mais rápida possível. Legal. Então, é isso. O foco é no cliente nesse sentido, né? No cliente do projeto, entendendo qual que é o melhor modelo. Exato. E aí a gente vai adequando à medida de que o projeto ele vai evoluindo. Quem trabalha aí com tecnologia sabe que as coisas sempre mudam, né? Então a gente vai realmente, a nossa preocupação é realmente estar se adaptando e gerando valor. Acho que essa é a nossa grande missão. Bacana, legal. Acho que já entrando, fazendo essa transição para as vagas, pessoal, quais são as tecnologias que vocês trabalham hoje, que eu entendo serem tecnologias bastante diferenciadas, né? A gente está falando aqui de inteligência artificial, né? Muita coisa de ponta de lança mesmo. Já, de novo, entrando nas vagas, quais são as vagas que vocês trabalham, na opinião de vocês, que estão dentro desse nicho de tecnologias de ponta? Tá, então deixa eu falar. A gente tem como áreas principais, né, um foco, como o Gustavo colocou na apresentação. Na parte de inteligência artificial, eu tenho a parte de processamento natural de linguagem, né, que é processar texto e entender texto. Também visão computacional, reconhecimento de imagens, reconhecimento de objetos e análise de dados. Eu vi um pessoal aí perguntando alguma coisa de Big Data. A gente tem um grupo de Data Science dentro do CID. Também temos oportunidades para linguistas, ou seja, esses projetos de inteligência artificial, nós desenvolvemos eles fim a fim. Então, a gente não está só do lado da ciência, mas todas as outras atividades que são complementares para colocar um projeto de inteligência artificial em pé, nós temos. Então, a área de nuvem, uma área de testes também muito grande. Então, nós temos, não dá para esquecer a galera da qualidade, é fundamental para fazer os projetos saírem. Um bocado de estagiário bacana para pegar todos os projetos. Eu já vi que tem algumas perguntas aqui, então esses estagiários eles vão ter a oportunidade de estar desenvolvendo diversas habilidades, e um grupo também muito significativo na parte de programação para Windows. Então, C#, .NET, C++, tem alguns projetos aqui que são bem expressivos dentro da nossa equipe, e que a gente também está precisando de pessoas, acima de tudo, que queiram muitos desafios. Tá? Não vou esquecer também aqui, Douglas, da parte de... Não dá para falar de tecnologia sem falar de gestão. Então, gerente de produto, gerente de projetos e todas essas áreas associadas a fazer a gestão dos projetos de maneira ágil, a gente também tem isso muito no nosso DNA. E aí, de metodologia, eu diria que diversas. Processamento natural de linguagem, sim. Metodologias, a gente usa o próprio Kanban, o Lean, e, enfim, o Scrum, e tudo que tem de mais moderno no mercado. Obviamente, adequando às nossas necessidades do dia a dia. Eu não consigo seguir necessariamente uma metodologia fim a fim, porque a metodologia falou que é daquela forma, mas, assim, no nosso dia a dia, a gente tenta adequar aquilo que tem de melhor prática ao nosso contexto. Legal. Não, e Douglas, será que a gente consegue começar a endereçar e responder algumas perguntas aqui que você colocou na tela? Claro, então, eu vou colocando aqui algumas só para não perder a ordem aqui, pessoal, para a gente poder tentar responder todas elas, né? Tem algumas lá para trás, o Henrique, não sei como pronunciar o sobrenome dele, então não vou me arriscar, mas o Henrique colocou atrás. Ele fez análise de desenvolvimento de sistemas e pós em Big Data. Tem espaço no CID? Com certeza. Demorou. O que eu posso te falar, Henrique, acessa os links que estão logo abaixo do seu comentário ali do seedgup.io. Você vai conseguir acessar todas as vagas que a gente tem de aberto nesse momento. E logo abaixo também tem o comentário da Tamires falando que ela se candidatou para a vaga de linguista. Fato, na verdade, como o próprio Rogério falou, né, a gente tem uma área muito grande ligada à inteligência artificial e com essa parte de tradução em linguistas. Então, é uma área que a gente está com as vagas abertas. E a Bárbara perguntou aqui, né, a possibilidade de pessoas de outros estados possam se candidatar a trabalho remoto? A resposta é sim. Na verdade, acessando o GUP, você consegue ver todas as vagas que a gente tem e lá está descrito se é
para uma vaga presencial em Campinas, se é uma vaga presencial em Recife, ou se são situações como a maioria delas, que a gente fala aqui, que estão abertas para trabalho remoto. A gente sabe que o mundo está mudando, a gente sabe que o mercado está cada vez mais aberto e a transformação digital que a gente ajuda a criar permite com que a gente tenha pessoas de outros locais. Então, a gente tem bastante gente na equipe que vem de trabalho remoto. Então, sim, tem as oportunidades. Eu não consigo aqui falar qual é que você está interessada, mas se você acessar a nossa página ali de vagas, você consegue ter o acesso de todas elas. Legal, legal. O Henrique também está fazendo mais algumas outras perguntas aqui embaixo sobre o perfil das posições, né? Pessoa formada em marketing, quais são as formações que vocês mais procuram, né? Fiz uma pós em marketing, fiz uma graduação em marketing, mas tem pós em projetos, pode. Acho que todos os detalhamentos, né, desses requisitos você vai encontrar a melhor forma lá na própria página de carreiras, correto, Gustavo? Sim, na verdade, bom, vocês conseguem acessar tudo ali e falando um pouco, né, sobre as formações. Realmente, a maioria das vagas, por ser um Instituto de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, são voltadas para a parte técnica, mas isso não deixa de ter outras vagas abertas para a área administrativa. A gente mesmo está com uma área de analista de BI nesse momento. A gente está com vagas abertas para designers, para artista técnico 3D, por exemplo, num projeto. Então, a gente tem muita opção aberta nesse momento. Legal, perfeito. Esse mundo de abertura e fechamento de vagas, ele é muito dinâmico, né? Por isso que eu sempre indico também, quem tiver interessado, eu vou dar uma dica para vocês. Coloquem no favorito de vocês a página de carreiras do CID, que lá vocês vão poder olhar todo dia o que entrou de vaga nova, o que saiu de vaga antiga, que já fechou, que é dinâmico, né? É um mundo muito dinâmico. Você tem esses movimentos de abertura e fechamento de vagas. Eu entendo que a maior parte delas são relacionadas à tecnologia, né? Como o Gustavo já adiantou, mas tem vagas também de suporte ali, né? A gestão, vagas administrativas também para quem não é da área de áreas técnicas, né? E o Henrique perguntou aqui, né, de plano de carreira. Sim, nós temos. Obviamente, eu não estou aqui para fazer promessas que a gente não consiga cumprir. Eu não posso falar se alguma pessoa que a gente nem entrevistou agora entrou como estagiário, se ela pode ser efetivada sem saber o desempenho de trabalho dela. Mas eu vou contar o caso aqui, que é o meu próprio caso e de muitos colegas que eu tenho ali. A gente tem uma cultura de carreira muito forte dentro do CID, a gente tem uma cultura de construção. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dos valores e apresentar um pouco, né, desse nosso jeito CID de ser, mas com certeza as oportunidades que a gente oferece possuem, claro, plano de carreira. Legal. O Henrique também está perguntando quais são os benefícios que o CID oferece. Bom, vamos lá, que a lista é longa. Eu tenho até uma colinha aqui do meu lado para conseguir falar todos eles, porque eu também não vou falar aqui de salário. Salário, eu acho que é um benefício que todo mundo tem a obrigação de oferecer uma coisa absurdamente competitiva, e a gente tem uma oferta muito interessante, muito boa dos salários. A gente se equipara com grandes institutos e grandes empresas do país. Mas falando de alguns benefícios, né? Para a maioria das vagas efetivas ali, a gente tem convênio médico, a gente tem plano odontológico, a gente oferece vale refeição ou vale alimentação, a gente tem vale transporte ou fretado ou até estacionamento. Isso, claro, quando a gente retornar do home office, que hoje a gente não tem data, a gente não quer colocar ninguém em risco. A gente oferece auxílio creche, a gente tem Gympass, a gente tem o seguro de vida, previdência privada, a gente tem um bônus anual por desempenho. Uma das grandes diferenciais que a gente tem com alguns concorrentes, a gente oferece uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. A gente oferece também incentivos para cursos de idioma e educação continuada. E uma série de parcerias e convênios para oferecer benefícios e descontos. Então, vou falar, no caso, né, em Recife, a gente continua construindo essas parcerias e, obviamente, é muito difícil durante a pandemia, mas aqui no caso de Campinas são mais de 20 parcerias que a gente oferece com restaurantes da região, com escolas da região, com centros de cultura da região.
Então, nossa bolsa de benefícios, modéstia à parte, é muito legal. Bacana. Uma pergunta bacana aqui também do Maurício. Tem espaço para profissionais com mais de 40 anos? Essa eu posso responder com muita tranquilidade. Cara, por que não? Né? Eu acho que a principal coisa aqui é realmente a tua experiência, a tua vontade de encarar novos desafios e tuas habilidades. Então, esses são os critérios que a gente utiliza aqui e é isso que tem feito o nosso sucesso. Tá? A gente tem, enfim, eu já passei de 40 também, né, cara? Então, já não dá nem para considerar esse tipo de coisa, mas nesse caso, sim, a gente tem vagas, as vagas não fazem restrição, certo? Realmente a gente está aqui focado muito nas habilidades das pessoas. Teve uma outra pergunta aqui, Douglas, que eu vi, se pode se candidatar quem não tem uma formação, eu vi algo do tipo técnica. Então, a gente já teve caso de gente, vou contar uma história rápida aqui, de que teve um background da área de humanas, mas que ao longo da carreira encarou gerência de projetos, pegou alguns projetos de tecnologia e fez uma certificação Scrum Master. A resposta vou colocar na mesma linha do Maurício, por que não? Então, hoje, essa pessoa, até uma menina super do bem, trabalha diretamente comigo e está fazendo um super trabalho aqui dentro do CID Recife. Então, a gente, sim, o currículo a gente dá uma olhada, mas nada substitui um bom bate-papo para a gente entender realmente o que as pessoas já fizeram no passado e o que elas podem realmente estar contribuindo conosco. E essa pluralidade é muito importante, né? Quando a gente está falando de projetos que transformam o dia a dia de milhões de pessoas, a gente está falando de bagagem. E bagagem para a gente é muito importante. A gente precisa dessa pluralidade para a gente construir soluções que realmente façam a diferença. Na verdade, cada solução feita aqui dentro até hoje contou com um pouco de nós, um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa vivência. Vou contar um caso aqui até de relacionamento prévio com o Roger. Eu tenho 33, 34 anos, eu não tenho filho. E um dos projetos que eu mais tive orgulho de trabalhar foi num projeto para crianças. Cara, foi uma oportunidade única. Na verdade, me trouxe muito conhecimento e eu consegui trazer, junto com esse projeto, uma bagagem que eu não esperava. Então, a gente busca bagagem, a gente busca conhecimento, a gente não está buscando rótulos aqui. Legal, acho que tirar esse viés, né, da idade é mais olhada realmente para a competência, a formação no sentido das entregas que a pessoa teve ao longo da vida dela, né? Isso eu acho que é o mais importante. A gente que tem trabalhado em parceria com vocês tem visto isso muito no dia a dia, né? Olhar muito para as entregas, né, a solidez da carreira da pessoa nesse sentido, do que necessariamente para esses outros aspectos que são mais periféricos, né? Acho que a Tamires também está perguntando aqui, no meu caso, sou formado em letras, mas passei a ter cada vez mais contato com tecnologia. Acho que os exemplos que vocês trouxeram ilustram como casos como o da Tamires podem fazer sentido, né? Às vezes uma pessoa tem uma formação, uma base numa área, está se desenvolvendo em outra, né? Eu acho que todo profissional que está fazendo uma transição de carreira tem um desafio ali de ele entender que provavelmente em algum momento ele vai ter que dar um passo para trás. Quando a gente fala de remuneração, por exemplo, tem que estar disposto, né? Se você, numa área de marketing, está fazendo uma virada para a tecnologia, você provavelmente não vai entrar no mesmo nível de senioridade que você tinha, né, numa área onde você já era especialista, né? Então, o profissional tem que ter essa compreensão. E do lado do CID, né, vocês podem falar melhor do que eu, mas pelo que eu entendi, tem total abertura para avaliar esses tipos de casos também, né? Inclusive, quem não quem não teve a oportunidade de ter uma experiência. Então, a minha dica abre uma conta lá no GitHub, no GitLab, faz algum tipo de contribuição com alguma comunidade open source e mostra o teu código, né? Mostra aí a tua capacidade de estar programando, que isso a gente leva em conta na hora de estar realmente avaliando o perfil da pessoa. Então, eu não tenho experiência. Bom, mas se você é um bom programador, mostra para a gente o teu código e a gente vai realmente estar olhando com carinho para ele. Então, não é necessário só o tempo de experiência que a gente consegue.
E vou contar alguns casos aqui, né? A gente tem uma pessoa no time de recursos humanos, que é uma profissional fenomenal, é uma pessoa que eu tenho um grande orgulho de ter trabalhado, e imagino que é a pessoa que o Rogério acabou de citar, que é quem está drivando a parte de recursos humanos, que ela veio de uma área não ligada à RH e está fazendo um trabalho fantástico. A gente tem uma das nossas recrutadoras que entrou aqui como linguista, e é uma das nossas principais recrutadoras e responsável por toda a parte de estágios nossos. E a gente tem um caso de uma colega de trabalho que, inclusive, teve um dedo no Rogério, e vou entregar aí esse caso, de uma programadora que se encontrou no design. Hoje, uma das nossas melhores designers, citando nomes aqui, a Érica foi uma pessoa que fez essa transição. Ela foi uma das pessoas responsáveis por a gente ganhar um dos contratos com a proposta comercial que ela executou. Então, no mundo moderno, no mundo que se move, se transforma como hoje, rótulos cada vez mais começam a fazer menos sentido nesse ponto. Há oportunidades. Legal. O que fica bem óbvio, bem claro também, é também essa cultura de job rotation, né? Por ser uma empresa que trabalha até com projetos, tem esse dinamismo. Hoje eu estou trabalhando num projeto, amanhã eu trabalho em outro, mas além desse tipo de situação, você tem uma situação de movimentação de cargo mesmo, pelo que eu entendo, que se valoriza muito o profissional de casa, né? Sim, e a gente divulga as vagas tanto internamente quanto externamente. Então, o pessoal de dentro do CID pode aplicar para qualquer uma dessas vagas sem absolutamente nenhum problema, e a gente vai considerar todos os casos, tanto internos quanto externos. Então, isso é uma coisa que a gente tem valorizado bastante nesses últimos anos, né? Que realmente é a questão de flexibilidade, orientação ao desafio. Então, a pessoa que ela não está amarrada necessariamente a um único projeto. Legal. Eu tenho uma pergunta que acho que pega um pouco do que você falou, Rogério, que a gente falou um pouco da parte técnica, né, de perfis e tecnologias e tudo mais. Com relação à parte comportamental, cultural, qual que, na opinião de vocês, seriam aí as competências, né, ou valores que estão bem alinhados com os valores do CID? O que um profissional, quando passa por um processo do CID, ele é avaliado nesse sentido? Eu diria que ele precisaria, acima de tudo, ter muito orgulho daquilo que ele faz. Ter vontade de aprender, flexibilidade. Então, não necessariamente a gente domina todas as tecnologias na habilidade que a gente acha que deveria, mas quem está com vontade, quem está na vibe, né, em bom português, as pessoas correm atrás. Então, a gente realmente espera que as pessoas estejam realmente dispostas, com vontade de aprender e de se renovar, porque tecnologia é uma área que não é para todo mundo, né? Então, não dá para ficar parado, não dá para deixar de ler, não dá para estudar, e não dá também para inovar, né? Então, eu vou só fazer um parênteses aqui, Douglas. Então, a gente dá uma chance aí, a gente permite, né? Ou seja, a gente dá oportunidade para que a galera, eles trabalhem em alguns projetos por conta própria. Então, a gente tem uma política de inovação que permite que você trabalhe colaborativamente, tem um processo aqui de inovação, a gente tem um projeto chamado Lado B, que permite que você possa estar experimentando com IoT, com a outra tecnologia que você não possa estar usando diretamente no teu dia a dia, mas que seja tanto interesse pessoal, quanto possa te permitir entrar numa outra vaga dentro do próprio CID mais para frente. Então, eu acho que é nessa linha. O lado B é um diferencial muito legal que a gente tem. É muito bacana e é uma iniciativa, a gente está chegando no 4º ano com patentes registradas, com produtos à beira do mercado de serem lançados. A gente chama, é o nosso Shark Tank, a gente dá oportunidade para todas as áreas, e todas as áreas, eu estou falando todas as áreas, desde o time legal ao time de RH, ao time administrativo, ao estoque, todo mundo em pé de igualdade para sugerir projetos para o Instituto. Isso é muito bacana. E realmente a gente faz uma dinâmica de Shark Tank. Então, agora de forma digital, mas antes com uma plateia observando, com uma média de quase 200 pessoas assistindo por sessão, uma banca de avaliação
que vai te perguntar, entender suas ideias, entender o que está por trás daquilo. E isso vai muito em cima dos nossos 3 valores. Hoje, o CID se pauta em paixão, intercomunicação e eficiência. Esses são os 3 valores que a gente não abre mão de ter nos candidatos, que a gente não abre mão de ter dentro da empresa e que a gente não abre mão de transparecer para fora. Isso é o core de ser um CIDIR. Isso é o que a gente espera de todos nós, de quem está entrando e de quem está dentro de casa. Legal, muito bacana. Uma outra pergunta que pode estar passando na cabeça de várias pessoas, né, de candidatos que estão participando aqui com a gente, ou que depois vão acessar esse vídeo também, porque só para reforçar, depois esse material fica disponível na internet, né, para quem quiser compartilhar com um colega, de repente, que não pôde participar aqui ao vivo, vai estar disponível nas redes sociais, tanto do CID quanto da Share. Fiquem à vontade para compartilhar na rede de vocês. Então, para esse pessoal que pode estar ouvindo e pensando como que o CID se adaptou à questão da pandemia no modelo de trabalho e como que o CID olha para o futuro também, pós-pandemia, em relação a trabalho remoto. Bom, a gente tem uma política de home office, então está todo mundo hoje trabalhando remoto e espalhado pelo Brasil. Então, a gente está avaliando realmente o que vai acontecer, não se sabe ainda quando é que a pandemia vai terminar, mas o que eu posso pontuar é que a nossa maior preocupação é com a segurança de todas as pessoas. Então, tem gente que tem mais saudade de voltar para o escritório, tem gente que tem menos saudade de voltar para o escritório. A gente vê que algumas reuniões é mais legal estar fazendo dentro do escritório. Então, a gente está encontrando aí um meio termo, sempre priorizando a questão da saúde, do bem-estar. Tem gente que o colaborador não é do grupo de risco, mas que tem familiares que são do grupo de risco. Então, a gente está tomando todas as cautelas necessárias para ter realmente cuidado com a saúde e o bem-estar das pessoas. E falando em home office, Douglas, a gente também, o Gus esqueceu talvez de falar que a gente também tem um auxílio home office aí para realmente cobrir algumas despesas do dia a dia que as pessoas têm associadas à internet, eletricidade e tudo mais. Não, o que o Roger pontuou não poderia ter soado melhor. Realmente a gente tem uma preocupação muito grande, a gente sabe, não é hora de voltar. Eu acabei de ver nas notícias, a gente bateu mais de 2.200 mortos em um dia. Então a gente entende, a gente sabe, a gente se adaptou muito bem. Todos os nossos processos são feitos de forma online. A gente não pede para o pessoal ir fazer entrevista presencial, a gente está com uma preocupação muito grande. A gente monitora a entrada das pessoas que precisam ir, porque, sendo bem franco, perder funcionário não é o sonho de nenhuma empresa. Imagina para uma empresa que é Great Place to Work, que se preocupa com as pessoas. A gente não quer ver ninguém aqui hospitalizado, a gente não quer ver nossos colaboradores correndo risco. A gente quer ver todo mundo bem, a gente não vê a hora de voltar. A gente não vê a hora de se reencontrar, a gente conversar na Copa como a gente fazia. Um benefício que eu não falei, mas que vale estar aqui, de terças e sextas-feiras, o RH oferecia uma cesta de frutas em todas as copas, de todos os andares, de todos os ambientes, para as pessoas comerem uma fruta e conversarem. A gente não vê a hora de que isso aconteça, mas a gente sabe que não é a hora de voltar. Com certeza, acho que o momento, né, é de cuidados, né, e acho que para o profissional de tecnologia isso é uma questão muito importante também, né, entender esses modelos, né, de trabalho, e eu entendo que o CID também está na vanguarda nesse sentido, né, de adaptar. Para todos a pandemia foi um desafio nesse sentido, para adaptar processos, né, rotinas, rituais, ferramentas de comunicação, né. Acho que agora certamente o CID deve estar num grau muito grande de maturidade, né, de trabalho remoto, e deve seguir também nessa linha, né, dessa flexibilização que é tão valorizada também para o profissional de tecnologia, né. A gente falou um pouquinho das perspectivas aí de crescimento, né, do CID para 2021. Vocês falaram, hoje o CID tem quantas posições em aberta? Vocês conseguem dizer, Gustavo, quantas em geral, ou pelo menos o número geral de quantas posições vocês têm hoje? São dezenas de vagas abertas. Eu vou dizer, eu não sei se a gente já anunciou essas novas vagas, Rogério, você pode me corrigir nesse ponto, mas eu imagino que a gente deva ter entre 80 e 100 vagas abertas hoje.
é que o GUP, claro, ele não mostra todas ali em linha. Então, por exemplo, a gente, falando um caso aqui de desenvolvedor Android, a gente marca como uma posição ali, mas muitas dessas vagas possuem 2, 3, 5 posições abertas para cada uma delas. Então, eu não tenho o número atualizado, porque está crescendo a cada semana, mas eu acho que a gente deve estar perto aí entre 50 e 100 vagas abertas. É por aí, de todos os perfis e de todas as senioridades, né? Então, além, claro, dos desenvolvedores mais sêniores, a gente também tem um carinho muito grande aí pela galera que está mais no início de carreira, até porque todo mundo aqui já teve no começo de carreira, e aqui é o lugar também para as pessoas terem aí uma primeira chance para realmente mostrar o seu potencial. Legal, legal. Uma pergunta também que eu gostaria de fazer eu não sei se vocês têm essa percepção, mas tem algum tipo de vaga que recorrentemente, né, o CID tem? Por exemplo, o Gustavo comentou que tem muitas vagas de Android. Essa é uma vaga que constantemente está em aberto, que tem projetos que demandam esse tipo de conhecimento? Se fala Android, sim. Android é extremamente necessário e é um dos perfis que a gente realmente hoje tem mais falta no mercado. Então, programação Android, sistemas embarcados, são perfis que vira e mexe, a gente sempre precisa e tem uma atenção muito grande por esse profissional. Processamento de linguagem natural também, né, Rogério? O próprio machine learning, segurança cibernética também é uma área que quase mensalmente a gente tem novidades. Tem umas perguntas aí, Douglas, do Fernando, sim. Eu vou tentar responder. Qual é o tempo de resposta para as aplicações das vagas? Muito rápido. Eu, pessoalmente, tento estar olhando isso aí todo dia e a gente tem aqui uma equipe de meninas que estão no processo de recrutamento e seleção que estão respirando esse processo. Então, ninguém vai deixar ninguém no vácuo aqui, né? Então, o processo da gente é extremamente ágil. E acho que a outra é incentivo, apoio a funcionários, além de trabalhar, adquirir mestrado de especialização. Sim, eu preciso fechar o meu TCC do curso que eu estou fazendo na Unicamp. Terminou virtual, né, me mudei para Recife, então, no caso, o CID, ele reembolsa parte da minha mensalidade, tanto mestrado quanto doutorado. A gente tem algumas pessoas que estão em Campinas, eu posso falar que eles têm saído, obviamente, mediante uma certa negociação, ao longo do dia para ir ali na escola fazer aula. Então, a gente tenta equalizar e a gente separa uma determinada quantidade de horas para que as pessoas possam estar utilizando isso para o seu desenvolvimento. Tá? Então, especialização, pós, mestrado, doutorado e cursos menores. Então, tanto a educação mais formal quanto os cursos complementares, a gente incentiva aqui dentro. Até porque, vira e mexe, vai ter uma tecnologia nova que as pessoas vão precisar aprender. Então, tem até um exemplo de um colega de trabalho que praticamente gabaritou. Ele era o candidato perfeito a ser contratado. Ele tinha um problema. Ele não tinha um inglês bom. A gente oferece também, junto com a educação continuada, incentivo a cursos de idiomas. Porque a gente sabe que a gente não pode perder um funcionário que arrebenta em tudo, porque ele não teve a chance na carreira dele de aperfeiçoar. Então a gente oferece essa oportunidade de melhorar o inglês, de melhorar o espanhol, porque a gente tem essa chance aqui dentro. Sim. E a gente, como parceiros do CID também, a gente pode atestar o quanto que o CID valoriza essa formação continuada, né? Lifelong learning. Não existe mais, né, parei de estudar. A gente vê isso no perfil de profissionais. Depois eu convido vocês a olharem o LinkedIn do Rogério, do Gustavo. Certamente vocês vão ver profissionais que se atualizam constantemente na parte teórica e na parte prática. Então, em cursos de pós, mestrados, MBAs, etc., eu posso atestar como parceiro aqui do CID que é algo que é muito valorizado, né, internamente na empresa, que com certeza vai projetar também a carreira de profissionais né, do pessoal que quer se desenvolver, quer ser promovido, né, quer chegar mais longe. E mesmo pequenos cursos, né, Douglas? Porque, como o Roger bem falou, a tecnologia está mudando muito rápida. Está surgindo muita coisa, está surgindo muita opção, está surgindo muita ferramenta. Então, isso é uma coisa que a gente tem muito forte na cultura aqui, é de buscar pequenos cursos no nosso cotidiano. Eu mesmo passei
essas últimas 2 semanas fazendo cursos de Employer Branding e de marketing também, para entender as tendências, porque o mundo está mudando tão rápido na nossa área, ainda mais com a pandemia, né? Os eventos acabaram, então a gente tem dado essa oportunidade para todo mundo buscar formas de se certificar, buscar oportunidades de atingir novos níveis de certificações ou buscar essas certificações de entrada. Legal, perfeito. E aí, de novo, essa ideia do aprendizado contínuo, né? Eu entendo que é um dos valores também, né? No sentido de, não valor institucional, mas de pontos valorizados aí, né? De profissionais do CID. Eu vou aproveitar aqui um breve espaço, a gente está indo para os nossos últimos minutos ali também, né? Reforçando o pessoal que a gente vai pontualmente até às 8, né? Lembrando que a gente vai mandar para vocês, para quem está participando aqui com a gente, um NPS, e é muito importante a participação de todos, a gente valoriza bastante o feedback de vocês, para a gente poder também, nas próximas momentos que a gente estiver juntos, talvez trazer algum tema que seja de interesse que a gente não tocou aqui, né? Ouvir de vocês outros temas que vocês gostariam de conhecer mais também sobre o CID, porque em base nisso também a gente pode organizar, né, fazendo sentido, um segundo momento para a gente se aprofundar em algum outro aspecto daquilo que a gente está falando. Então, a gente conta com o apoio, com esse feedback, esse retorno de vocês, pessoal. E como eu disse, indo para as considerações finais, a gente tem aqui os últimos 10 minutos aqui do nosso encontro. Gostaria de abrir, né, a palavra de forma livre, né, para o Gustavo, para o Rogério, para fazer, né, a sua exortação, o seu comentário final. Quer inverter, Roger? Quer começar? Cara, acho que a gente já cobriu praticamente tudo. O que eu queria colocar realmente é que as pessoas que vierem para o CID têm a oportunidade de entrar numa empresa que está crescendo muito, Campinas, e no caso da nossa unidade de Recife, de estar construindo o castelo junto conosco, né? Então, realmente, ter a chance de construir algo que está sendo construído a diversas mãos. Então, as pessoas que já entraram têm desafios a cada dia, e isso permite você ver algo crescer de dentro para fora. Então, eu diria que essa oportunidade aí não é em todo canto que tem, e a gente conta realmente com, enfim, abrindo espaço aqui para que as pessoas possam se candidatar e vir colaborar conosco. Bacana. Gente, eu deixo aqui também meu convite. O CID é um instituto fantástico, é um dos maiores e melhores institutos de ciência e tecnologia do Brasil. Vem dar um match com a gente, entra no GUP, veja as nossas vagas, siga nossas redes sociais, para vocês saberem o que está acontecendo por aqui. Garanto que vocês não vão se arrepender. Legal, tem uma outra pergunta? Exatamente, o Ayan chegou ali no finalzinho. Vai lá, Rogério. Cara, a gente tem um grupo inteiro de análise de dados. A gente tem uma gerente de análise de dados. Eu não posso entrar tanto no detalhe técnico, mas a gente faz análise de dados, principalmente vou falar um pouco mais técnico agora, das interfaces conversacionais. Então, a gente tenta encontrar padrões nas conversas e nos diálogos. E existem outros projetos também de análise de dados relacionados ao comportamento do usuário em alguns dispositivos embarcados. Então, imagina que você tem mecanismos para poder tentar prever aquilo ali. Então, tem projetos de pesquisa que estão associados a isso. A gente também tem projetos de análise de dados associados a informações corporativas. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente está trabalhando com uma determinada empresa, uma empresa que tem 40 mil colaboradores, e a gente quer melhorar a operação deles. Então, nesse sentido, a gente está num projeto de mineração de dados para realmente trazer melhoria para a operação. Que aqui eu já não posso entrar tanto no detalhe, porque é um pouco mais confidencial, mas tem diversas naturezas aí de informação, dado estruturado, dado não estruturado. Tem um projeto que a gente desenvolveu que envolvia mecanismos de predição, de tempo de espera e tudo mais. Então, espero que eu tenha conseguido tentar responder aí. Tá bom? Legal. Eu entendo ser uma área importantíssima para vocês aí, dados, né? Então, dados é tudo. Dados é o petróleo, como diria a Economist. Então, sem dados agora, no século XXI, está todo mundo sem saber para onde ir. Então, a gente acredita muito na coleta responsável de dados, né? Então, a gente tem aqui a preocupação com a Lei Geral de Proteção de Dados, tem todo um compliance aí. Então,
feitas todas essas ressalvas, a gente realmente trabalha para gerar valor e trazer insights em cima dos dados que a gente tem a possibilidade de manipular e analisar. Legal, pessoal. Acho que foi muito bacana a conversa, né? Poder compartilhar, ouvir de vocês, né? Como é trabalhar no CID, ouvir de vocês também o que é o CID, né? Para quem está tendo o primeiro contato com a empresa. Eu vou reforçar aqui a mensagem que eu falei no começo, de acompanhar as redes sociais, né? O CID tem o site, tem o Instagram, tem o Facebook, o LinkedIn. Nós aqui da Share estamos trabalhando em parceria com o CID, né, nessas posições, em algumas dessas posições também. Convido a seguirem a gente também nas redes sociais para poder acessar, né, os processos seletivos, as vagas que a Share também está trabalhando em parceria com o CID, né? Tem ali o Gustavo está apontando ali para o @segue o CID, para quem quiser nas redes sociais ali também encontrar o canal certo de comunicação. E mais uma vez agradecer o tempo de todos, de todas que participaram aqui com a gente. Curtam e compartilhem esse vídeo nas redes sociais, compartilhem com os amigos de vocês, e não deixem de nos seguir por lá. Obrigado mais uma vez, boa noite e bom finalzinho de dia para vocês, pessoal. Valeu, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal, até a próxima.